Do Jornal Público, este é o Soundbite. Ruben Martins. E neste Soundbite, um ministro sob fogo. Viva Ana Sá Lopes. Viva Ruben. Estamos a falar de Fernando Alexandre, que nesta segunda-feira veio dar mais explicações. Vamos ouvir o ministro com a pasta da Educação. Se isto tivesse corrido muito mal, sim, a minha posição, obviamente, não havia dúvidas que estaria em causa, como é óbvio, não é? Mas não é isso que nós estamos a ver. Ana, Fernando Alexandre veio falar, mas bem, este som que nós ouvimos aqui é delicioso. Parece-te que Fernando Alexandre, ele está um bocadinho sem noção, não está, Ana? Ele acha mesmo que isto correu bem? Eu acho que ele perdeu a adesão à realidade, que é uma coisa que acontece muito no poder, isso está estudado. A vertigem do poder faz-nos criar uma realidade paralela. Isso há um antigo ministro dos negócios estrangeiros inglês, britânico, que fez um texto fantástico, ele também era médico, sobre isso. E claramente Fernando Alexandre está numa dessas tripes, está num momento em que se acha maior. Mais ninguém pode mais ninguém achar, mas ele acha. Ele e, obviamente, os seus apoiantes. Essa frase é quase risível. É muito difícil uma pessoa não dizer isso sem se rir. Realmente, há uma coisa, eu estive a ver as imagens, Fernando Alexandre ri-se quando diz isso. Claro. Ele ri-se. Eu acho que há um lado nele que ainda está ligado à realidade, não é? Porque ele diz essa frase e ainda se ri. De facto, é estranho, é complicado. Esta conferência de imprensa foi feita para anunciar a época especial de exames, mas Fernando Alexandre disse outras coisas que merecem relevo. Uma foi de que muitos dos erros que foram reportados eram falsos erros, e outra que me pareceu quase em que deu a entender que poderia estar a ser vítima de algum boicote, onde disse que se vai mudar a fórmula dos professores classificadores, porque havia muitos professores disponíveis, quando ele faz aquele apelo da quinta-feira, e que não tinham sido convocados, e os convocados não apareceram, ou não andavam a corrigir as provas. Ele até diz a da altura, não sei se estavam doentes ou não. Isso é uma coisa estranha, que espero que a auditoria consiga também avaliar. Quer dizer, se os professores que foram convocados não estavam a corrigir as provas, ele basicamente, quando diz essa frase, dá a entender que foi vítima Baixas de uma massivas, cabala. não é? Ou seja, que foi vítima exatamente dessa cabala Pois, dos ele usa a professores expressão, terem não sei se pedido. estavam doentes, isso é muito estranho, isso a ter acontecido, obviamente é estranhíssimo. Mas também nós fizemos a Andréia Sanches, fez uma reportagem com a vida das pessoas classificadoras, que eles bem tentavam classificar, mas aquilo não aparecia. Portanto, eu também espero que a auditoria, que o próprio Ministro pediu, venha esclarecer muitos destes episódios. Agora, a verdade é que Fernando Alexandre tentou, num processo caótico, e caótico desde o início, o Fernando Alexandre, nesta conferência de imprensa, faz o que sempre fez, que é alijar responsabilidades e tentar dizer que está tudo bem. Aliás, ele ter-se admitido se não tivesse corrido tudo bem, não é? Mas correu. Ana, mas percebes que no meio disto tudo o ministro ainda acha que tem algum tipo de autoridade moral e condições para conduzir o resto do processo? Não achas que... Ele acha. Mas ele acha ou está a ser forçado a achar por exemplo, Luís Montenegro? Quer dizer, eu acho que ele acha, e eu acho que Luís Montenegro também acha. Aqui estão os dois na mesma. Luís Montenegro acha como ele próprio acha. Portanto, é assim, o problema da reforma não é a reforma ser má, obviamente, que a De todo, não digitalização é é essa a um bem, questão. Não é essa a questão. é um bem para os estudantes, é um bem para os professores, é uma grande mudança. Não é essa a questão é que foi toda mal preparada, foi pessimamente preparada, a culpa é dos serviços, a culpa seja de quem for, mas de facto a culpa não pode morrer solteira, como disse Jorge Coelho naquele dia em que se demitiu, de Ministro das Obras Públicas. Mas neste caso, não sei, aparentemente, vamos ver o que diz a auditoria, mas que Fernando Alexandre parece estar de pedra e cal do governo
por vontade do Primeiro-Ministro e por sua própria vontade, parece inegável. Isso, agora, vamos ver, é assim, eu acho que isto foi um grande abanão para o Ministro da Educação. E o Ministro da Educação, que até aqui tinha conseguido, ele tinha consigo os professores, em parte também por causa da alteração das carreiras que Luís Montenegro conseguiu fazer no último governo. Acho que a partir de agora, Fernando Alexandre entrará numa curva descendente. Agora vamos ver como é que isto continua, mas isto tem tudo para correr mal. É a famosa lei de Murphy. Corre mal, vai correr mal. Não há grande volta a dar, porque o processo que deu a geneira desde o primeiro dia e continua a dar ainda hoje. Ainda hoje há pessoas, agora apareceu também o erro no exame de geografia, via físico-químicas, portanto, a não ser que estes sejam erros, que o Ministro diz que depois vai saber e não são erros, eu também adorava saber esses erros falsos que andaram por aí. Olha, esta é uma grandíssima atrapalhada e acho que Fernando Alexandre teve um estado de graça prolongadíssimo, teve 2 anos de estado de graça, mesmo depois de ter feito aquela enorme mudança no Ministério da Educação, em que acabou com imensos serviços intermédios, mas a partir de agora acho que acabou o estado de graça para o Ministro da Educação. Resta saber que ele tem o apoio total do Primeiro-Ministro, parece que não há dúvida sobre isso, não é? Ana, não só para o Ministro da Educação, mas de certa maneira também para o Governo, e sabemos que quando um Governo perde os professores, normalmente as coisas não lhe correm bem a seguir, não é? Portanto, é nesse estado em que estamos. É nesse estado em que estamos. O Governo, antes de perder os professores, já não estava com sondagens boas. O pacote laboral foi um processo que o Governo acabou por perder, mas que foi muito custoso para o Governo. Foi um processo que dizia muito ao eleitorado, aliás, o facto de dizer muito ao eleitorado fez com que o Chega acabasse a votar contra, como daqui falámos tantas vezes, não é? Como se acabou por acontecer. E o Governo perdeu aí um bocadinho o pé com o pacote laboral, com aquela insistência, com aquela uma insistência fora do comum e com o tempo todo que aquilo demorou a ser discutido. Foi um bocadinho dramático. Eu quando me dizem, há pessoas, às vezes mesmo pessoas sociais-democratas, o Governo quer eleições. O Governo quer eleições? O Governo não quer eleições nenhumas, tão cedo. O Governo está em modo baixo. Ainda correu o risco de perder as eleições. Portanto, o Governo não vai querer nenhumas eleições. O Governo quer mesmo acabar a legislatura. Isso aí não tem qualquer dúvida, até pelo risco. Totalmente de acordo, Ana. Eu acho que se o país fosse eleições hoje, muito dificilmente seria o PSD a ganhá-las, não é? E, portanto, muito difícil. Pelo que nós vemos, as sondagens todas estão de acordo. Podem-se enganar todas, claro, já sabemos. Mas nós sabemos que as pessoas não gostaram da ideia do pacote laboral. Isto dos exames vai ter moça e grande. E vamos ter, eu percebo que dos apoiantes do Governo, os mais entusiastas, que estejam a achar que o Ministro é uma vítima. Ana, então um beijinho até amanhã. Um beijinho até amanhã, Ruben. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.